a cultura pop. E a cultura pop, ela já tomou o mundo. Verdade. Né? Isso aí, principalmente o pessoal mais novo, assim, que nem eu e tudo. O pessoal mais velho, igual Carol Malta, não está muito inteirado sobre isso, não. A Grazi Faria, o pessoal mais velho, cabeça mais fechada, né? Então, eu quero perguntar para vocês, mas será que o cristianismo, ele pode estar relacionado com isso ou conviver bem com essa cultura pop? Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com o pastor Eduardo Medeiros e também o historiador Xará Eduardo Molina. Vou chamá-los para tomar um café aqui comigo, comentar essa turma, gente boa, só gente... Fala, meu pastor, você é o Eduardo Medeiros, por gentileza. E aqui, Molina, Deus te abençoe, meu pastor firme. Pode se sentar, por gentileza. Tudo bem, senhores? Jovens senhores, ali descolados, Star Wars, Marvel, DC ou Marvel? Só pela camisa, assim, então, como é que a gente vai falar? Não preciso falar, não falar nada, né? Acho que abafa o caso, tem muitos fãs da DC aí e tal, então é melhor a gente ficar... Ah, mas a sua opinião pode falar. Então... Marvel tá ganhando nos cinemas, né? Os filmes estão melhores, DC ganha em outros itens, né? Quadrinhos, as animações são melhores, então acaba tendo um equilíbrio aí, né? Tá certo. Aqui, aceita um cafezinho, água, que suco? Pode ficar à vontade, gente. Que suco? Então nós vamos servir um que suco aqui. Agora, a pergunta que eu fiz ali, é possível com que o... Suco também, pastor? Por favor. É possível com que o cristianismo ele conviva bem com essa cultura pop, aí nesse contexto, principalmente quando a gente fala das artes aí? Eu acredito que o cristianismo precisa assumir algumas posições na sociedade e a cultura, ela passa por esse universo, né? Nós, como igreja, não podemos nos isolar daquilo que acontece ao nosso redor. Então, eu acredito que a cultura, ela tem um poder muito forte de trazer engajamento nas pessoas. A gente tem visto os filmes, né? Esses próprios filmes que nós temos visto têm gerado muito engajamento. Então, é uma oportunidade de evangelismo contemporâneo que a gente precisa aproveitar. Acredito que nós, como cristãos, não podemos ficar escondidos dentro das paredes das nossas igrejas e a gente precisa ir aonde as pessoas estão, né? E os jovens de hoje, eles conhecem, estão conectados com essa cultura, com esses filmes, com esses personagens. Então, nada melhor do que a gente poder trazer alguns princípios eternos dentro desse entretenimento que tem massificado tanto na sociedade, né? E quando vem a gente trabalha assim, gente, pode comer um pão de queijo mineiramente, né? Aqui, ó, de Curitiba aqui, o gaúcho ali, o paulista aqui, vamos aproveitar. Um pão de queijo aqui, pode servir, fica à vontade aí, ó. Precisa de um pão de queijo mineiro, né? A gente aqui, ó, tem um bolinho também, tudo, pode ficar bem à vontade aqui. Mas e quando a gente confronta, por exemplo, aquelas ideias onde dentro da cultura pop a gente começa a... eu vou falar a gente porque eu quero colocar todo mundo e fazer essa meia-culpa. A questão de demonizar tudo, que a força esteja com você. Quantas mensagens lindas eu já vi de Star Wars falando sobre a força, o lado escuro da força. E aí, Eduardo? Eu sempre costumo analisar a questão cultural, inclusive se a gente for olhar para Cristo, ele sempre usou a cultura como um meio de poder falar para as pessoas as verdades eternas, né? Então, quando você consegue entender, e eu penso muito isso, a cultura pop hoje são as parábolas que nós temos nos dias de hoje. Então, quando você consegue pegar um gancho, né, com uma frase como essa, com personagens que dialogam, né, nesse sentido, que você consegue fazer essas pontes, eu acho que a partir do momento que tudo veio da parte de Deus, então qualquer demonização cai por terra. E aí é fazer o trabalho da forma como tem que ser feito, da forma como Deus colocou pra gente. Você também é pastor? Ainda não. Ainda não, sabe bem aí. Porque, por exemplo, um pastor chegar com a camisa Star Wars no púlpito, assim, para muita gente choca. Choca. Eu tenho uma experiência que eu tive num seminário numa igreja batista, que eu fui convidado para falar sobre o Darth Vader. E após a exposição, toda a discussão que foi feita, né, discutindo a questão do quanto nós somos vilões de nós mesmos, veio uma senhora já, mais de 60 anos,
e ela falou para mim que ela nunca tinha ouvido, né, nem visto alguém com a camisa do Darth Vader pregando o evangelho. E ela era governanta de uma casa. E ela disse que o patrão dela tinha um altar do Star Wars. E aí até porque, mas na verdade até toma essa forma exatamente, mesmo, né? acaba tomando os isso. heróis e tudo. Tem gente que tem essa idolatria por esse lado também, né? E aí ela me disse que agora, né, depois de ouvir aquela exposição, ela sabia como usar o altar do patrão dela para falar de Jesus para ele. Então foi uma experiência que me marcou muito. E aí você fala aí de uma senhora de mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Então, ou seja, é aquela abertura de mente também dentro do que o apóstolo Paulo fala lá. Não vos conformeis com esse século. Exatamente. Não é conformação, mas é aproveitar, talvez assim... Eu achei incrível ele falar que são as parábolas de hoje, até porque o evangelho ele tem essa finalidade de alcançar. Sim. Paulo dizia o quê? Fiz-me de louco com os loucos para ganhar o louco. Não quer dizer que ele fez loucura. Não é verdade? Exatamente. E é aí que a cultura pop, ela entra até para conversar com um público, com um povo e ter essa forma de alcance, sem macular o evangelho genuíno, a verdade verdadeira. Eu acredito que nós apenas mudamos o pacote, né? O conteúdo é o mesmo. Mudamos a embalagem, né? Demos uma repaginada. Para que essa geração entenda o que nós estamos falando, né? A ideia das parábolas é muito boa. Até o projeto que eu tenho chama Parábolas Geek, pensando nisso. Pensando em que adolescente hoje sabe o que é um grão de mostarda, que viu um grão de mostarda para fazer a conexão com a parábola de Jesus a respeito de fé. Quando a gente vai para o século I, a gente entende que Jesus falava para pastores e agricultores, a maioria analfabetos. Então, ele trazia princípios profundos do reino através de coisas do cotidiano. Quais são sempre confrontando as culturas locais. A religiosidade, a questão tudo dos mais, porcos ali com aquele gadareno, sempre tendo essa pegada. A cultura sempre foi fundamental, né? Então, mas esses exemplos que Jesus usou, uma dracma, ninguém sabe qual é o valor de uma dracma hoje. Aí a pergunta, pastor, mas qual que é a diferença entre uma dracma e um denário? Valor em si é o mesmo, uma moeda grega, outra romana. Até você falar isso, já perdeu aí. Já não consigo conectar, né? Exatamente. Agora, se a gente pega uns... todos eles sabem quem é o Hulk, o Capitão América, o Homem de Ferro. Então, se a gente consegue... Todo o pessoal já sabe o que é o Tesseract. Já conhece as joias. A essa altura tem que saber. As joias do infinito e tal, já sabe. A manopla, o pessoal sabe. Então, acho que Paulo mesmo, né? Ele tem um exemplo que eu gosto muito, quando ele chega no Areópago e usa um dos deuses do panteão grego para falar com os gregos. Então, se a gente olhasse pelo nosso ponto de vista hoje, poderia ser, ele é um herege. Ele está usando um ídolo para falar de Jesus. Não, até mesmo como se eu aqui fosse fazer uma citação aqui de um padre, por exemplo. Por que não? Sim. Não é alguma coisa que traga ali direção, fosse fazer uma citação aqui de uma colocação de um filósofo aí ateu. Quantas citações, por exemplo, de Nietzsche, a gente entende que há sabedoria ali naquela frase, naquela colocação. É o todo? Não. Porque a gente sabe que o cara é ateu e tal. Mas, por um outro lado, tem muita coisa que o cara estudou, o cara aprendeu. E hoje essa cultura pop, ela também gera esse estímulo também, especialmente para os jovens, né? Exatamente. É o que atrai o jovem. Eu sou professor e quando nós dialogamos com eles na sala de aula, usando exemplos desse contexto, numa aula comum de história, o impacto é muito maior. Então, quando você leva isso e consegue fazer essa ponte com o evangelho, o impacto para ele também é muito maior, porque ele sabe de quem você está falando. Então, até não é uma coisa muito fora. A gente falou de uma sala de aula. Dentro daquele universo ali, dentro de uma igreja e tudo, a gente tem gente que tem as suas percepções das mais diversas formas. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, os sinestésicos e tudo. Então, você tem que saber comunicar Exatamente. com todos eles, para poder tocar com A, B, C, né? Sim. O importante é essa conexão com essa geração. Eu vejo que nós, como igreja, muitas vezes a gente perde essa maneira de se comunicar com os de fora.
né? Quando a gente começa a evangelizar depois de um tempo, você está focado nas atividades da igreja e começa a conversar com alguém que acabou de entrar na igreja, a gente começa a ver todos aquelas palavras do nosso crentez, entre aspas. Do evangeliquez, né? Que assim, não faz o menor sentido para quem não é da casa, para quem não conhece os trejeitos, né? Então, às vezes, algumas músicas que a gente canta, se alguém está visitando a igreja... Incendeia, Senhor, a sua noiva. Ela sai correndo da igreja. Meu Deus, vai pegar fogo na igreja aqui, né? Mas que noiva é essa, gente? Que Está querendo queimar, gente? Então, a gente entende que precisamos nos aproximar do público que a gente quer atingir. E a juventude, a sociedade como um todo, difícil quem não ouviu falar sobre, por exemplo, Vingadores Ultimato, aí que está nos cinemas, né? O filme. Até hoje a briga é tão grande, eu falo por mim, por causa de questões de agenda. Eu, minha esposa e meu filho mais velho tivemos dengue em tempo separado, então ficou até para a gente, que a gente tinha proposto de irmos juntos para ver o Ultimato. Até hoje nós não vimos. E ainda, como a gente conhece outras pessoas, estamos naquela briga. Não dá spoiler, não. Sem spoiler. Sem spoiler. O gaúcho. Não, sem spoiler. Entendeu? Não é isso, porque gera esse nível de interesse. Sim. E quando a gente fala assim, igreja, a gente também tem que pensar, eu como pastor também, hoje de uma igreja local, e durante muito tempo, quase toda a minha vida até então ministerial, pastor da família, a gente vê que há aquele funil onde as crianças todas vêm para a igreja, porque os pais trazem. Aí na adolescência já começa a gerar ali aquele eu quero, não quero, vou, gosto, não gosto, até chegar aquele gargalo ali na juventude, que é perigosíssimo. Essa transição ali é onde que as igrejas mais perdem membros, perdem ovelhas, é nessa entrada, esse início da juventude. Exatamente por causa dessa nova abertura de mente que eles recebem. Até pela faculdade, entram, né? Tudo isso. E a cultura pop pode ser essa ferramenta aí para a gente, nós evangélicos também, retomarmos, porque muita coisa que foi dada para o diabo, a igreja hoje já está tomando de novo, né? A música, algumas coisas. E a cultura também, né? E é um elemento que é fundamental. Sem a cultura molda o pensamento de uma geração. Então, quando a igreja abre mão de se envolver com a cultura, falando, vamos cuidar da cultura eclesiástica, né? Vamos cuidar dos nossos aqui, enquanto o mundo está desabando do lado de fora. A gente perde muito. Então, quando a gente começa a tentar se aproximar da cultura, né? Sempre falando do Thanos aqui com equilíbrio, né? Vamos ter equilíbrio, né? A gente também não pode, tem que cuidar também com a linguagem. Sem spoiler. Isso é do terceiro filme, tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Até aqui tá tudo bem. Um ano já tá bom de spoiler, né? Então a gente precisa ter equilíbrio também, cuidar com o que a gente vai abordar, de repente cuidar com os personagens, que filme que a gente vai utilizar como gancho, para também não escandalizar, como você falou, né? A gente precisa ter um cuidado com os de fora. O objetivo todo desses projetos que a gente está envolvido, que envolvem a cultura pop, é Então vamos mostrar para o pessoal aqui, para a gente já, nos rumos finais da nossa boa prosa. Olha só, pastor, fala sobre este guia, um guia devocional, um devocionário aqui, não é verdade? Aí, ó, pessoal, 40 dias com os Vingadores. Esse é um projeto que a gente acabou de lançar, foi muito interessante, a gente lançou no cinema, a gente comprou todos os ingressos de uma sala de cinema lá em Curitiba e a gente vendeu para o pessoal e lançou dentro do cinema. Foi uma experiência assim muito legal. Cara, essa ideia 400 pessoas extraordinária. Dentro do cinema, logo depois do lançamento, né? E aqui a Bíblia Arte, né? Tem um encarte sobre cultura e cristianismo no começo ali. Deixa eu me abrir aqui. Isso aqui vocês que fizeram, promoveram aqui? Isso, é uma introdução à cultura da igreja, cultura brasileira no cristianismo. E são várias capas de artistas cristãos. Gêneros, não sei se o pessoal está lendo aí, é literários, viu, gente? Senão o pessoal vai falar assim, menino. Que Bíblia é essa? O literário está ali embaixo, né? Esse aqui é meu? Aham, sim, com aqui, certeza. Ó, ao vivo é a coisa, a gente já está intimado assim, né? Ultimato já. Já dou ultimato aqui. Porque eu tenho meu filho lá que eu tenho que dar a resposta. Já garante dele. Agora, pastores, só quero agradecer vocês aqui pelo nosso bate-papo aqui. Nosso tempo é exíguo, mas a gente
quer agradecer aqui a esses pastores fantásticos aqui, esses homens de Deus que nos ensinaram a ver a cultura pop com esse olhar amoroso, acolhedor e também, inclusive, dentro da igreja, porque nós precisamos nos estabelecer as verdades do reino, sabendo que a gente tem uma cultura aí também para mudar, porque o evangelho é uma contracultura, não é isso? Nós vamos falar um pouquinho mais disso no Confra Jovem, que está acontecendo aí na Lagoinha, né? Sim. Vai ter um workshop sobre super-heróis e a Bíblia amanhã, então a gente vai falar um pouco mais a respeito Dona de disso. casa, minha senhora, meu senhor, aqui, ó, aqui. Já entra lá, faz a inscrição, o workshop dos caras. Seu filho tá meio aí, meio geek, nerd, etc, tá meio... Faz ali a inscrição para o workshop deles ali, entra lá no site, lá, Confra Jovem 19, eu tenho certeza que vai ser top. A dica aqui, ó, hashtag fica a dica. Não é isso? Muito obrigado, pastor. Muito bom Eduardo estar ao com vocês. quadrado, obrigado, cara. Obrigado, gente, pela agradecer, presença aqui pastor. no nosso Obrigado, Tudo Um valeu. Pouco. Honra, teríamos mais, eu gosto muito desse assunto, queria a gente falar, explorar mais um pouquinho mais aqui, mas vamos deixar aí para o pessoal também aprender um pouquinho lá no Confra Jovem. Tudo bem, muito obrigado Fecharam? pela oportunidade, pastor. Beleza. Pastor, obrigado. Eduardo, nóis, né? Eduardo, é Aproveitando nóis, o título tudo é do nóis, nosso tudo é nóis. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.